Lib News no ar, seja bem-vinda, seja bem-vindo, para que você fique aqui informado na manhã dessa segunda-feira, dia 9 de janeiro, a segunda-feira do ano de 2023. E aí você já toma o seu café, já fica informado. Daqui a pouco a gente fala sobre trânsito, os destaques da manhã. E falando em destaque, vamos ver então o que é destaque no Jornal Impresso de hoje? Olha só, Lula decreta intervenção na segurança. A medida foi tomada após invasão ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O presidente da República afirma que haverá punição exemplar para radicais. Além disso, o governador do Distrito Federal é afastado do cargo por 90 dias. E ainda, sobre a perda de Roberto Dinamite, morre um gigante do futebol brasileiro. Ex-atacante lutava contra câncer no intestino. Se você quiser conferir o pôster do ídolo em homenagem a ele, ao ídolo do Vasco, é só baixar pelo Liberal Digital ou pelo Liberal Impresso, você tem acesso pela aba de esportes. Agora a gente vai ver aqui os destaques do Repórter 70. Vamos dar um zoom. Sobre vandalismo e repúdio, o governador do Pará, Helder Barbalho, divulgou ontem em suas redes nota de repúdio à invasão e depredação das sedes do Executivo, do Judiciário e Legislativo na capital federal, Brasília. Milhares de radicais que pedem intervenção federal ocuparam a Praça dos Três Poderes, invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o prédio sede do Supremo Tribunal Federal. Centenas de imóveis, obras de arte e objetos doados ao Brasil por chefes de governo e de Estado de outros países foram destruídos. Helder classificou a ação como vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito. Por conta dessa situação, teve o ministério adiado, olha só. Prevista para terça-feira, a posse da titular do recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, precisou ser adiada por causa dos atos em Brasília ontem. Agora a gente continua informado, mas com a repórter Vanessa Araújo, que fala como é que está o trânsito aqui na capital, se já voltou ao normal, se ainda está um pouquinho tranquilo. Bom dia, Vanessa. Onde é que você está? Como é que está o trânsito por aí? Olá, Thaís. Muito bom dia. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. Olha, Thaís, ao que se parece, aos pouquinhos nós estamos aí retomando a normalidade, mas hoje, segunda-feira, a gente ainda tem uma segunda-feira, digamos que um tanto tranquila, viu, Thaís? Nós estamos aqui na altura da Praça do Relógio, aqui na Portugal, bairro Campina, e é isso que a gente tem percebido, viu, Thaís? Um trânsito um pouco mais tranquilo, sem pontos de lentidão, mas a gente percebe que há a sua intensidade, porque nós estamos aqui no bairro de Campina, próximo também do comércio, então a gente tem um trânsito um pouquinho mais carregado, porém sem pontos de lentidão, sem engarrafamento, para quem está transitando aqui nesse momento, está conseguindo transitar, né, bem, está fluindo bem o trânsito e está conseguindo chegar ao seu destino final, Thaís. Por enquanto, a gente percebe aí que aos pouquinhos o trânsito está voltando à sua normalidade, as pessoas estão retomando, né, para Belém ainda, mas a gente ainda está vivenciando período parecido com férias ainda, viu, Thaís? Perfeito, Vanessa. Obrigada pelas informações. A gente continua falando sobre trânsito aqui no Lib News e mostramos para você como é que está aqui na altura da João Paulo, da Almirante Barroso. Lembrando, para quem está nos assistindo pelo Facebook, já curte, compartilha e fica atento, porque olha só, laranja, a cor laranja no trânsito aqui que a gente mostra no monitor, quer dizer que está começando a engarrafar. O vermelho é o alerta, porque já está engarrafado. O verde, trânsito fluindo tranquilamente. Então, já fica o alerta para Almirante Barroso, sentido de quem está indo está vindo de Ananindeua para Belém, aqui nas proximidades da passagem Santa Matilde até mais ou menos a Avenida Engenheiro Henrique
Dá um zoom aqui para mim, por favor, só para a gente ver o nome. Já já a gente dá o zoom para que eu mostre aqui para vocês. Ó. Avenida Engenheiro Henrique Rosa. Nessa altura, o trânsito está um pouco comprometido, então fica o alerta para vocês. Já João Paulo, vamos dar uma olhadinha. João Paulo está tranquilo. Mais cedo a gente estava conferindo o trânsito para mostrar aqui para vocês, deixar todos bem informados. O trânsito na João Paulo estava mais engarrafado, tinha alguns trechos em laranja, em vermelho, que é aquele alerta, né, que está começando a engarrafar, mas eu acho que as pessoas então foram tentar fugir desse trânsito para Almirante Barroso e a Almirante também está começando a engarrafar agora. Vamos subindo então para José Malcher. Fica o alerta aqui onde está em vermelho, vamos dar outro zoom, na passagem Ana Deusa, rumo quem está indo para a rotatória da Avenida Júlio César, na altura da Almirante Barroso. Vamos então para José Malcher agora, como eu tinha falado antes, para a gente ver, porque comumente a José Malcher é conhecida por ter um trânsito mais intenso, justamente porque ali é o corredor onde passam os ônibus, onde muitos carros passam por lá também. José Malcher mostra aqui para a gente que tem uma parte que está tranquila, mas entre a 9 de janeiro e a outra rua, que é a 14 de abril, está um pouco engarrafado. Fica o alerta para você que precisa passar nesse trecho. Se puder ir por outra via que estiver mais tranquila, é melhor. A gente faz outro alerta aqui na Van de Kolk. Na Van de Kolk com a rua Boa Ventura, está bem engarrafado. Se você puder evitar ou desviar dessa rua, é melhor. A gente confere o trânsito aqui, dá esse panorama geral, um resumo rápido para você que nos escuta pela rádio, nos acompanha pelo Facebook. Se de repente está dentro do carro, já está por dentro de como é que está o trânsito em Belém. Agora a gente vai para as notícias de Marabá com a nossa correspondente, Thay Marchioro, que traz aí notícias sobre apreensão de pescado irregular. Confira. Bom dia, Thaís. Bom dia para você que está com a gente aqui no Lib News. Thaís, a informação que a gente tem é que equipes de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Guarda Municipal apreenderam um total de 294 quilos de pescado irregular aqui na cidade. O flagrante foi feito durante a ação de fiscalização realizada no bairro Laranjeiras e também na Nova Marabá, onde ficam as duas maiores feiras do município. Entre toda essa quantidade de pescado, Thaís, havia espécies como mapará, pescada branca, tambaqui, tucunaré, todas protegidas por lei durante esse período que é de defeso, quando a pesca predatória é proibida. Enfim, nesse sentido, os estabelecimentos flagrados foram autuados e os proprietários devem responder aí por um processo administrativo. Além disso, as equipes aplicaram um total de cerca de R$8 mil em multas contra esses estabelecimentos. Enfim, toda essa quantidade aí de pescado, 294 quilos, foi doada a famílias vulneráveis que moram na zona rural do município e no residencial Magalhães. Thaís. Thay, muito obrigada pelas informações. Bom dia para você. Agora a gente confere os destaques do portal oliberal.com. Quer ficar informado? Vai lá e acessa todas as notícias. Olha só, após atos radicais, tropa de policiais especiais do Pará vão viajar hoje, ao meio-dia, para Brasília, e quem afirma isso é o governador do estado, Helder Barbalho, e tem outros tópicos sobre esse assunto. Além disso, a gente fala também no Pará, pontos de bloqueios são registrados em 5 rodovias federais. O governador do Distrito Federal, como eu falei ainda mais cedo, é afastado do cargo por 90 dias. Isso também é destaque aqui no portal. Tem sobre o caso Luma Boni, que completa um mês, só recapitulando, o heterotop completa um mês preso e as investigações devem ser concluídas. Aí a gente vai subindo, tem destaque para o Lib News, que a gente está aqui trazendo o que é notícia para você nessa manhã. Tem sobre essa crise no Distrito Federal, sobe para 300 o número de pessoas presas após ataques em Brasília. Esse número pode ser atualizado até essa matéria aqui, eram 300 pessoas. Então, fica ligado no nosso portal, porque esse número pode subir. Justiça Eleitoral, eleitor que não votou
tem até hoje, segunda-feira, dia 9, para justificar a ausência. E quer saber como é que você pode justificar? Acesse oliberal.com. Como eu falei ainda há pouco, ontem a gente presenciou nas redes sociais e nos portais uma onda de ataques que a gente pode chamar de vandalismo lá em Brasília. E aí a gente tem alguns destaques aqui no nosso portal falando sobre isso. Afinal, depois dessas ações em Brasília, a PRF registrou bloqueio total de 2 pontos na BR-163. Vamos dar uma olhada no portal? Olha só, manifestações ocorrem na altura de Castelo dos Sonhos, em Altamira e em Novo Progresso. Essa notícia saiu ontem à noite, então, como eu disse para vocês, a gente pode atualizar a qualquer momento, fique ligado, acesse oliberal.com, leia aqui o nosso portal para ficar por dentro de todas essas notícias que estão repercutindo em todos os portais, nas redes sociais, e é claro que a gente está ligado nesse assunto e vai ficar atualizando vocês. Tropa de policiais especiais do Pará vão viajar para Brasília hoje, meio-dia, diz governador. Em entrevista ao vivo à Globo News, o governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou atos radicais ocorridos no domingo, dia 8, ontem, né? Vamos ver aqui outra notícia sobre isso. O morador de Jacundá, no Pará, participou das invasões em Brasília. E aí tem um destaque para falar dele. Nas gravações, o homem de prenome Rony Clay convoca a população a participar dos atos radicais. A gente vai agora para um print das redes sociais do governador do estado, Helder Barbalho, que se pronunciou sobre essa situação. Repúdio às cenas de invasão, repudio as cenas de invasão do Congresso, do Supremo e do Palácio, além de vandalismo e apologia contra o Estado Democrático de Direito. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e não aceitaremos este tipo de situação aqui no Pará. Aqui é lei e ordem. Esse, então, foi o posicionamento do governador do estado pelas redes sociais. Ele postou no Twitter, depois repostou no Instagram para reforçar esse posicionamento dele. A gente ainda fala sobre essa situação. Deputados dos Estados Unidos pedem extradição de Bolsonaro após ataques em Brasília. Não deve receber refúgio. Pelo menos 4 congressistas norte-americanos se manifestaram por meio das redes sociais após as invasões. Como vocês podem ver, cobertura completa sobre esse assunto. Na aba política você consegue acessar tudo isso. Quem fizer algo errado será convidado a deixar o governo, diz Lula a ministros. O petista acrescentou que tratará os subordinados como filhos, apoiando, mas exigindo muito trabalho. Vamos conferir agora outro vídeo sobre a volta do Minha Casa Minha Vida, que volta em Belém. E quem traz essas informações é o repórter Antenor Filho. Confira. Na última sexta-feira esteve em Belém o ministro das Cidades. Jader Filho se reuniu com o prefeito de Belém e secretários municipais das mais diversas áreas. O ponto de discussão foi o projeto Minha Casa Minha Vida, que volta a ser um programa do governo Lula. Também foram discutidos outras ações na área de saneamento e urbanização no município de Belém. Após essa conversa, os dois conversaram com a imprensa. Vamos acompanhar. É muito importante ter um ministro de Estado, no caso de um ministério tão importante quanto o Ministério das Cidades, ocupado, um ministro paraense e de Belém, e apaixonado por Belém, né? Essa força identitária que todo belenense tem, né? Então foi um prazer receber o ministro, apresentar uma pauta de demanda importantes para a infraestrutura da cidade e sair já com presentes no mês do aniversário de Belém, retomada de obras do Minha Casa Minha Vida e já várias reuniões viabilizadas com as áreas especializadas para projetos de saneamento, mobilidade urbana e mesmo de moradia. Representando o presidente Lula, nós tivemos a oportunidade de discutir
diversos projetos para a nossa cidade, seja nessa retomada do Minha Casa Minha Vida, seja na questão da mobilidade urbana, seja na questão do saneamento básico. Então, hoje nós discutimos aqui diversos projetos belíssimos, projetos muito interessantes, e tanto a equipe do Ministério quanto a equipe da Prefeitura vão discutir, vão dialogar para que a gente possa colocar em prática e o presidente Lula possa vir a Belém aqui com você, Edmilson, e a gente possa trazer grandes obras e desenvolvimento para a nossa capital. Então, esse é o compromisso do governo Lula, que é retomar os trabalhos, retomar o Minha Casa Minha Vida, porque tem muita gente morando em situação de risco, tem muita gente morando nas ruas, e a gente precisa, e essas pessoas urgem por uma solução. Muito obrigada, Antenor, pelas informações importantes. Bom dia para você. Agora a gente retorna com a Vanessa Araújo, nossa repórter, especialista em trânsito. Eu sempre brinco aqui falando isso, porque a gente está por dentro de tudo e é claro que quer deixar vocês também por dentro dessa situação. Vanessa, você está aí próximo da Tamandaré, é isso? Como é que está o trânsito aí? Estou vendo uma movimentação atrás de você. É isso mesmo, Thaís. A nossa equipe agora está aqui na altura da Padre Eutíquio com a Almirante Tamandaré, aqui entre Cidade Velha e Batista Campos, né, pelo que as placas nos indicam aí. E a gente percebe que aqui sim tem um pouco mais de movimentação, mas o que a gente percebeu, Thaís, a gente já percorreu boa parte da nossa cidade, e nessa manhã a gente percebe uma manhã um pouco menos movimentada mesmo. Está parecendo que está todo mundo de férias ainda, viu, Thaís? Mas, mesmo assim, a gente está nas ruas e a gente percebe que tem uma movimentação, não temos muitos pontos de lentidão. Agora, nesse momento, né, a gente sabe que o sinal está fechado. Aqui tem uma fiscalização eletrônica que é de até 50 km por hora, mas o trânsito tem uma boa fluidez, digamos assim, Thaís. E realmente está parecendo que a cidade aos pouquinhos está voltando aí à sua normalidade, mas no geral a gente tem uma manhã tranquila, pelo menos até o momento, primeiras horas ainda do dia, aí a gente sabe que daqui a pouquinho o comércio já abre, e aí a gente já tem uma movimentação maior, pelo menos aqui nesse trecho, Thaís. Mas para quem está aqui, né, na altura, né, da Tamandaré, juntamente aí com a Padre Eutíquio, consegue chegar no seu destino sem problemas nenhum, Thaís. Perfeito, Vanessa, obrigada. Hoje de manhã eu conversava com um motorista de aplicativo e a gente comentava sobre essa tranquilidade no trânsito e ele dizia assim para mim, que ele achava que só depois que as aulas particulares retornassem é que o trânsito ia ficar mais pesado. Vamos ver aí como é que vai ser essa semana, porque realmente parece que o povo ainda está de férias e aí fica a sugestão para você que precisa resolver alguma coisa no comércio, precisa sair para resolver alguma pendência. Acho que a hora é essa, né? Aproveita que o trânsito está fluindo tranquilo, não tem engarrafamento, como nós acabamos de observar aqui com a Vanessa Araújo, que nos mostrou que, apesar de ter uma movimentação, o trânsito está fluindo tranquilamente. A gente volta agora com as notas do portal, as matérias, e volta a falar também sobre um assunto que nós falamos na semana passada, afogamentos em Mosqueiro. 2 das vítimas não conheciam a praia e passavam férias no local. Triste caso com esses turistas. A irmã de Caio Miranda, uma das vítimas do afogamento, conta que a maré estava muito alta e fica o alerta para quem ainda está nas praias curtindo as férias, sempre tem que ter cuidado com a maré alta, com a força das ondas. Fica o alerta para vocês. Infelizmente, um alerta em cima desse caso triste. Vamos agora, então, para o Eu Repórter. Lembrando que se você quiser fazer a sua denúncia, é só mandar para a gente. Pode ser anônimo, sem identificação. Lixos e entulhos são descartados em via pública no bairro Maracangalha, em Belém. O problema é frequente, já houve descartes de restos mortais de animais no local. Isso é muito ruim porque atrai roedores e outros animais transmissores de doenças. Então, é bom ficar atento a essas denúncias. A gente sempre traz a denúncia e pede posicionamento também dos órgãos responsáveis. Olha só, está na tela. Quer denunciar?
Pelo WhatsApp é esse o número, 98565-7449. E tem também pelo e-mail, eureporter@grupoliberal.com. Já manda vídeo e foto por lá também, que nos ajuda a adiantar a matéria. Outra situação, falta de iluminação pública facilita ações de criminosos na Barão do Triunfo. Os criminosos foram flagrados tentando furtar uma van particular na travessa. É uma situação bem complicada, mas a gente está aqui para dar voz à comunidade, para dar voz a esses moradores. Então, se você está com algum problema semelhante a esses que nós mostramos agora, envie para esse contato, eu vou falar de novo, 98565-7449 ou pelo e-mail eureporter@grupoliberal.com. E aí, se você quiser conferir as outras notícias que tem aqui no Eu Repórter, são várias denúncias em vários locais de Belém e a gente traz aqui para vocês para que, como eu falei mais cedo, a gente dê a voz à população com relação a esses problemas da comunidade, seja de saneamento, seja de iluminação ou de lixo. Mande para a gente. Dicas de concurso e emprego. O que escrever no objetivo do currículo? São essas dicas que você vai conferir agora para ter um currículo bem feito nesse ano de 2023 e conseguir aquele emprego que você tanto deseja. E quem vai dar essas dicas para a gente é a especialista em gestão de pessoas, Rebeca Barbosa, e ela fala sobre essas regras básicas agora. Confira. Olá, bom dia a todos. Eu sou Rose Guimarães, consultora de RH. Prazer estar aqui com vocês e vamos lá. O que torna o teu currículo ser interessante é ele ser claro e objetivo, de acordo com o cargo que você está pleiteando. Nada de 3, 4 páginas de currículo. O melhor formato para o teu currículo é o formato simples. Não precisa ter muito colorido, ter uma foto muito grande. Se você quiser colocar foto, coloque uma foto profissional, nada de selfie no espelho. E evitem também esses formatos de aplicativo hoje, que tem 2 colunas, é muita informação desconexa que a gente não sabe por onde começar. As informações que o teu currículo precisa ter são os teus dados pessoais inicialmente, nome, bairro que você mora, telefone e e-mail. Em seguida, a tua escolaridade em ordem decrescente, pós-graduação, graduação, cursos técnicos que tenham a ver com a vaga que você está pleiteando. E em seguida as tuas experiências, em ordem decrescente, começando da tua última experiência até a primeira, colocando sempre a data de entrada e a data de saída dentro das empresas, para que a gente possa ter o norte do teu tempo de experiência e, se couber, um breve descritivo das atividades que você desempenhava. Ao final, se houver também informações complementares do tipo cursos de informática, cursos de idiomas, cursos que tenham a ver com a área que você está pleiteando. Importante lembrar que o currículo ele vai abrir a porta do processo seletivo, porém não é só o teu conhecimento técnico que vai valer a pena nesse momento, tá? É a tua postura e o teu comportamento dentro da entrevista de trabalho. Então, boa sorte a todos que estão procurando emprego nesse momento. Muito obrigada. Essa foi a consultora de RH, Rosilene Guimarães, com todas essas dicas importantes para você que nos acompanha aqui no Lib News. E se você não votou no segundo turno, saiba que tem até hoje para justificar perante a Justiça Eleitoral. Olha só, eleitor que não votou no segundo turno tem até hoje para justificar perante a Justiça Eleitoral, e quem não apresentar justificativa sofrerá impedimentos e multa. E se você quiser mais informações para saber qual é o valor dessa multa ou quais são os impedimentos, acesse ao liberal.com, matéria completa. Se quiser saber também como justificar, é só acessar o nosso portal, que todas as informações estão lá. Veja quem tem direito ao abono salarial PIS/PASEP. Depósitos começam a ser realizados a partir de fevereiro. Então, outro assunto importante, de interesse do povo, quem quiser ficar por dentro, é só acessar oliberal.com. Agora a gente vai para outro recado importante sobre investimento. Leonardo Cardoso vai explicar melhor para a gente e falar da importância de investir. Olha só.
Somente nos 2 primeiros pregões desse ano, de 2023, a gente já percebe uma cautela muito grande e uma aversão a risco por parte dos investidores, temendo principalmente uma irresponsabilidade fiscal por parte da nova equipe que compõe o governo no Brasil. Mas, acima de tudo, é importante que a gente observe que no ano passado a gente fechou a nossa balança comercial com uma entrada muito intensiva de capital estrangeiro, uma entrada recorde de mais de 120 bilhões de reais. Então, por que o investidor estrangeiro está entrando no Brasil, mas o investidor doméstico, o investidor local, está temendo agora esse novo cenário, essa nova conjuntura macroeconômica? É muito simples. Aqui no Brasil, entendendo o cenário macroeconômico, a gente tem uma taxa Selic, uma taxa básica de juros em 13,75%, tentando conter uma inflação que está alta e permanente por um tempo maior. No entanto, por temores dessa possível irresponsabilidade fiscal, o mercado começa a precificar uma possível nova alta nessa taxa básica de juros, na taxa Selic. E é consenso de mercado. Toda vez que eu tenho uma taxa básica de juros mais alta, a bolsa de valores, a renda variável, ela perde de certa forma a atratividade para o investidor. Então é muito importante, especialmente para o investidor mais iniciante, que tenha um domínio, estude, analise muito bem antes de tomar qualquer decisão de investimentos e aproveite esse cenário, que é um cenário muito positivo para a renda fixa, pois os ativos livres de risco no país estão rendendo e estão rentabilizando carteira, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, muito bem. Hoje a gente consegue buscar rentabilidades como no Tesouro Direto, em CDBs, em produtos bancários, ou mesmo em fundos de investimento em renda fixa, rentabilidades acima de 1% ao mês, sem que você tenha que se expor a um risco muito grande. Então, é esperado que para os próximos meses a gente ainda perceba um cenário de volatilidade elevada no mercado financeiro, puxada justamente por esse temor de como que vai ser o desenrolar dessa nova equipe que acabou de assumir, especialmente em termos econômicos, porque isso tudo vai dar o tom, tanto da nossa taxa básica de juros, mas especialmente da inflação, de como que será a inflação, como será o comportamento da inflação no nosso país, se essa taxa básica de juros vai ter que subir mais para tentar conter esse movimento inflacionário e também de como serão o comportamento das nossas empresas que compõem a nossa Bolsa de Valores. Tudo que está em alta a gente traz para o Lib News. E investimento é um papo que está sempre em alta, né? E por isso eu agradeço o Leonardo Cardoso, assessor de investimentos, que trouxe essas informações tão importantes para a gente. Vamos falar agora de esporte com o Matheus Pau X, que faz um giro de notícias do esporte, o que rolou esse final de semana, que foi muita coisa, e a gente acompanha agora. Bom dia, Thaís. Esse final de semana foi agitado para o futebol paraense. No sábado, o Paysandu apresentou seu elenco oficial para a temporada 2023, lá na Curuzu. São cerca de 30 atletas, incluindo novatos da base, mas uma ausência foi sentida. O atacante Dioguinho, que recentemente renovou o contrato com o Paysandu, não estava lá. Posteriormente, o clube anunciou que o Dioguinho está negociando com um time de futebol do exterior. O Dioguinho deve ir para o futebol iraquiano. O Remo teve 2 vitórias nesse final de semana. Pela Copa São Paulo, o Remo venceu o Juventus por 2-1, com gols de Guti e Matheus Greco, e garantiu a vaga para a segunda fase da competição. O Remo já tem 6 pontos, tinha vencido Fortaleza na estreia. Já o time profissional fez um amistoso no Baenão e goleou o Tesla por 4-0. Muriqui marcou 2 gols, o zagueiro Ícaro fez de cabeça e o atacante Fabinho, que entrou no lugar do Muriqui no segundo tempo, também deixou o dele. Também tivemos o lado triste do futebol. O ídolo vascaíno e do futebol brasileiro Roberto Dinamite morreu aos 68 anos. Dinamite lutava contra um câncer desde 2021. Dinamite deixa como legado ser o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da história, com 190 gols. Essas foram as novidades do esporte. Até a próxima! Até a próxima. Bom dia, muito obrigada pelas informações, Matheus. O Lib News de hoje fica por aqui. Se você já nos acompanha pelo Facebook, curte, comenta, compartilha para que seus amigos, os seus familiares
Fiquem também por dentro do que é notícia na manhã de hoje, segunda-feira. E se você está nos acompanhando pela Rádio Liberal FM, continue com o Show dos Bairros com Caco Barros.